capítulo 5. João capítulo 5. A partir do verso 1 até o versículo 9. Quem achou, diga amém. Evangelho de João, capítulo 5. Do versículo 1 até 9. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são. E tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa. O melhor lugar que poderíamos estar, Senhor. Porque aqui, Senhor, sentimos a tua presença. Ainda que muitas das vezes estamos passando por grandes lutas, aflições, angústias, mas quando entramos por esta porta, Senhor, nós somos renovados pelo teu Espírito Santo. Então, nessa noite, Pai, na pessoa do Espírito Santo, fala conosco de uma forma muito clara, concisa e poderosa, Pai. Fala conosco, fica conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. E a igreja confirma dizendo: amém. Tome seu assento, glorificando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu dou sua atenção. Amados, o ministério de Jesus, ele está relatado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados de sinóticos. Sinóticos são semelhanças. São textos que são semelhantes e você vai encontrar ele nos 3 evangelhos. Já o evangelho de João, ele não é sinótico. Ele é chamado, segundo os heróis, os pais da fé, do evangelho da intimidade. João, quando escreveu este evangelho, ele fez questão de relatar sobre relacionamento. Eu gosto dessa palavra, pastor Wagner, porque relacionamento traz intimidade. Então João estava preocupado em falar de intimidade. Ele não estava preocupado em escrever de milagres, de falar de coisas que os outros evangelhos já estavam relatando. Ele queria mesmo era falar de como ele via Jesus, igreja. A cada olhar, a cada gesto, a forma de Jesus sentar, levantar, ensinar. Quando Jesus estava dormindo, quando Jesus sorria, quando Jesus estava triste, João observava tudo isso. João, ele vai dizer que, independente de qualquer situação, o que importa é que Jesus está
Cristo é o Verbo, aleluia. Ele diz que ele é o Verbo que se fez carne. E que tudo que foi feito, tudo que foi criado, nada seria feito se não fosse por ele. João, ele tinha tanta intimidade com Jesus, que em meio a uma sociedade preconceituosa, relata sua atenção, estou preparando a mensagem. Em meio a uma sociedade preconceituosa, irmã, ele era íntimo de Jesus. Homem não poderia ter contato com homem. Esse contato de abraçar, de estar muito tempo próximo, isso era discriminado. A sociedade, como nos dias de hoje, discriminava isso. E ele não tinha medo de declarar a sua intimidade com Cristo. João foi o único homem de todos que colocou a cabeça no peito do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, tu não está entendendo isso. Eu foi o único homem que conseguiu ouvir, irmão, o batimento do coração de carne no meio do teu Senhor. Ninguém fez isso. Ninguém, meu irmão. Pedro pode ter andado nas águas com Cristo, mas ouvir o coração do meu e do teu Senhor bater, aleluia, foi só João. Glória a Deus. Isso é muito lindo, meu irmão. Verdade. Glória. João, ele tinha um rótulo que Jesus havia colocado nele, irmão. Ele tinha um título que nem todo discípulo tinha. Sabe qual era, igreja? Você quer saber? Me pergunte qual, pastor. São 3 que perguntou, mas eu vou responder desses 3. Sabe qual era o título de João? Ele era o discípulo a quem Jesus mais amava. Eita glória! E ele dizia isso com orgulho. Ele dizia, ele escreve na maioria deste evangelho, ele diz: o discípulo a quem Jesus mais amava, se referindo a ele. E eu acho tão lindo isso, irmão. No capítulo 21 do seu livro, deste evangelho, versículo 25, irmã Ana, João vai dizer o seguinte: Jesus já havia morrido, ressuscitado, já tinha tido o último encontro com ele, que o pastor Wander já pregou, à beira da praia. Eu também tive a oportunidade de mencionar neste contexto. E quando Jesus é assunto aos céus, naquele momento João começa a desenvolver o seu ministério. E nesse texto, capítulo 21, verso 25, ele vai dizer que não existem livros, e nem haverá livros para compor, para relatar, para ter tudo aquilo que Jesus começou a fazer. Glória a Deus. Jesus começou a fazer, meu irmão, mas ele ainda não terminou a obra. Porque lá em Filipenses, capítulo 1, diz que ele é aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida. E ele é fiel, glória a Deus, para completar essa obra, meu irmão. Glória a Deus. Está achando que é um ponto final, que parou aqui, que daqui não dá mais um passo, mas ele manda te dizer essa noite: Glória a Deus. eu vou completar a obra, eu só estou fazendo o começo, porque ainda tem coisas grandes que eu quero te mostrar. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Ei, Pai, aleluia. Jesus fez milhares e milhares de milagres. Por isso que João disse isso, que não tem livro e nem vai ter livro. Mas os 4 evangelhos, eles conseguiram catalogar, Alex, pode ver, irmão, 35 milagres. Dentro dos 4 evangelhos, vocês vão encontrar 35 milagres que conseguiram catalogar e deixar essa obra para nós. Glória a Deus. Só que João, ele, como eu disse, ele não estava preocupado em escrever sobre milagre. O evangelho de João tem apenas 7 milagres. E olha que ele estava em todos. Ele escreveu 7 milagres daqueles que impactaram a sua vida. Aqueles que realmente despertaram e aguçou a curiosidade de João sobre o Cristo, sobre o Filho de Deus. O primeiro foi as bodas de Caná da Galileia, onde ele, num casamento, ele transforma água em vinho e salva no casamento, né, pastor? O segundo, ele vai curar o filho de um oficial do rei da Judéia. O terceiro, Jesus vai andar sobre as águas, tirando toda a dúvida do poder dele sobre o céu e terra. Aleluia! Eita, Deus forte. O quarto,
multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Glória a Deus. Vai alimentar uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Bora botar 10.000 aí que ele alimentou e ainda sobraram 12 cestos. Esse é o meu e o teu Jesus. Glória a Deus. O quinto, ele vai curar um cego de nascença, capítulo 9, aonde o próprio João pergunta: Pai, Senhor, quem pegou, o pai ou a mãe, ou foi ele para ele nascer assim? E Jesus disse: não foi nenhum que pegou, ele está assim para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. O sexto, a ressurreição de Lázaro. Já estava sepultado há 4 dias. Quantos dias? Quantos dias? 4. E o sétimo milagre é esse que nós acabamos de ler: a cura de um paralítico do tanque de Betesda. Glória a Deus. O texto vai nos falar que depois disso, das coisas que Jesus já havia feito, havia uma festa que era comum entre os judeus. E Jesus, como judeu, ele se direcionava para o lugar da festa, que era em Jerusalém. Era uma festa. Todo ano, todo judeu, independente da sua localidade, estado, país, nação, ele tinha que migrar para Jerusalém para assim participar da festa. Êxodo capítulo 23, versículo 14 ao 19, vai nos mostrar que Deus, Alex, vai instituir 3 festas no calendário judaico. A primeira festa, a Páscoa, Pesach, também chamada da festa dos asnos. A segunda, a festa da ceifa, ou primícias, que os gregos vão chamar de Pentecoste. E a terceira, a festa da colheita, aonde é chamada de festa dos tabernáculos. Então essas 3 festas, o povo tinha que ir. Sabe por quê? Porque este mandamento, aleluia, no hebraico é mitzvah, que quer dizer mandamento que deve ser obedecido. Então o povo ia em obediência ao mitzvah, igreja. Por isso Jesus está lá no meio. Mas o que me chama a atenção no texto, pastor, é que o versículo 2 vai dar uma informação muito preciosa. O versículo 2 vai dizer: ora, em Jerusalém, próximo das portas, da porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda. No hebraico é Beit Shihé, ou Beit Hesed, que traduzido é Betesda. Beit, casa, Hesed, misericórdia. Então a tradução é casa da misericórdia. Esse é o significado desse tanque. E esse tanque, segundo a escrita aqui de João, vai dizer que ele ficava próximo, minha irmã, à porta das ovelhas. Deixa eu te explicar um pouquinho como era a entrada de Jerusalém. Jerusalém tinha 12 portas. E a porta principal ficava na entrada da cidade. Uma porta muito grande, toda dourada, pastor. Uma porta larga, aproximadamente esta largura aqui. Glória. E esta porta, ela dava de frente para o templo. Então todos os peregrinos que estavam vindo para a cerimônia, para a celebração desta festa da Páscoa, eles tinham que passar por essa porta larga, irmão. E era uma multidão de pessoas, então eles vão passando, se espremendo ali, e todos chegavam ali com o objetivo de passar pela porta larga e entrar no templo para receber o sacrifício do cordeiro, a conta do animal, que seria a expiação, troca de pecado. Mas Jesus, ele está ali, e dali ele sai da porta larga e vai para a porta das ovelhas, que ficava do lado oposto da muralha. E esta porta, irmãos, além dela ser baixa, ela era estreita. Aleluia. Aquela porta só passava ovelha. Daí Jesus criou a parábola da porta larga e da porta estreita. Está entendendo isso aqui? A porta estreita só passa quem, irmão? Ovelha. E a porta larga passa quem? Todo tipo de pessoa. Quem quiser pode passar pela porta. A porta do prazer, a porta da luxúria, a porta da
se abaixando. Quando você se abaixa, você está se humilhando. Glória a Deus. E ninguém quer se humilhar. É mais fácil passar pela porta larga, sim ou não? Jesus sai da porta larga e vai para a estreita. Sabe para que servir essa porta? Porque todo peregrino, Alex, você não é muito de doutrina, mas eu preciso te explicar isso aqui para você entender o texto. Aleluia. Todo peregrino, eu, Alex, Eliel, Pastor Wander, somos judeus, estamos indo para o templo para participar do mitzvah. Porém, a Bíblia vai dizer em Êxodo 23 que ninguém deveria se apresentar diante de Deus de mão vazia. Aleluia. E hoje para dar uma oferta é gemendo. Hoje para devolver o que é de Deus é um choro, é um pranto, mas quer milagre, quer bênção, mas não devolve o que é dele. O texto vai dizer que ninguém se apresentava de mão vazia. Pensa que Deus dá as coisas de graça como tu pensa? É relacionamento, irmão, é troca. Deus não dá nada de graça. Se te ensinaram isso, mentiram para ti. Deus, ele dá para quem tem compromisso com ele. Aleluia. Não é para quem veio uma vez na vida ou está na morte, ou porque canta bonitinho, ou porque sabe dar uma palavra e pronto. Pensa que é assim? É assim não. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Deus, ele não é emocional que nem tu, que nem eu, que nem nós. Não. Deus, ele é razão, justiça e fogo consumidor. Aleluia. Glória a Deus. Eu e você chegamos com a nossa oferta, a nossa ovelha para sacrificar. Nós saímos da fila da porta larga e íamos para a porta estreita entregar a nossa oferta. E lá havia levitas aqui fora, pastor, e levitas do lado de dentro da muralha. E os levitas daqui seguravam eu, porque a minha oferta tinha que ser examinada. A oferta tinha que ser com defeito? Não. Sem defeito. E tinha gente que estava ofertando com defeito. Oferta com problema, com ferida, com pata quebrada. Isso Deus não aceita. A oferta do Senhor é a primícia, o melhor que tem que dar para Ele. Não é o maior, é o melhor. Aleluia. E Verdade. naquele momento, aquele animal entrava. E para examinar, colocava-se dentro daquele tanque. Você sabia? Os próprios sacerdotes tiveram a ideia de fazer um tanque, 2 por 2 a medida, para justamente examinar a ovelha. Mergulhava ela, a lã colava no corpo do animal e aí eles iam examinar se tinha feridas, hematomas. Era dessa forma que era examinada a tua oferta. Se a tua oferta tivesse ok, falava com o levita lá de fora, agora pode voltar para a fila, que você vai entrar para a cerimônia. Era como se tu comprasse o teu ingresso para ir para o cinema ou para algum lugar. Era assim. E se tua oferta tivesse com defeito, você voltava com a tua oferta, você não entrava. Sabia disso? Olha como a Bíblia nos cobra. Você não entrava. E ainda era envergonhado. E era na chacota. Aleluia. E naquele momento, aquele tanque servia para isso. Aquele tanque com o tempo, irmão, ficou uma água suja, barrenta, cheia de excremento, de urina. Quem vê esses animais? Ficou suja. Mas segundo Flávio José, eu estava estudando isso daí, ele disse que houve um tempo em que um coxo, um homem da mão ressequida, estava andando e ficou observando aquele movimento. E de repente ele viu a água borbulhar. Curioso foi, ficou olhando, de repente escapuliu, caiu lá dentro. E quando saiu de lá foi curado. Daí se alarmou em toda Jerusalém. Que aquele tanque, a partir daquele momento, fazia milagre. Quem estava doente de qualquer enfermidade, diz o versículo 3, era curado. Ouviu-se um rumor que naquele momento era um anjo que vinha do céu, agitava a água e quem pulava na água era curado. Isso não era sempre, era de tempo em tempo. Por isso que lá começou a acumular uma grande multidão de pessoas com doenças, de enfermidades. O versículo 3 diz, olha, tinha cegos, tudo no plural, coxos e
paralítico há 38 anos, que estava ali na beira daquele tanque. E isso me chamou a atenção, porque a água agitava, e quem pulava na frente dele era curado, e ele continuava lá. E isso chamou a atenção de Jesus. Sabe o que eu quero te dizer algo aqui, abrindo parênteses? Glória a Deus. Que às vezes tu está passando por uma luta, já tem 1 ano, já tem 2, já tem 3, já pulou para 10 anos, e tu está querendo sair da beira desse tanque. Mas eu quero te dizer, fica lá, porque uma hora Jesus vai chegar, igreja. Tu não está entendendo. Tem gente que está perdendo a bênção porque está saindo da beira do tanque, meu irmão. Fica lá, meu irmão, não interessa se o teu vizinho maconheiro está sendo abençoado, se a tua vizinha fofoqueira está sendo, não interessa, meu irmão. Fica lá, não importa quem está sendo abençoado, porque a tua hora está chegando. Aleluia! Glória! Sabe qual é o nosso problema? É que a gente passou 20 anos na sacanagem, desculpa a expressão, sendo escravo do diabo aí fora, bebendo, fumando, dançando, se prostituindo. Verdade. Aí depois que aceita Jesus, quer que Jesus fure a vez de quem está mais de 20 anos na igreja. Tu é leve. Tu aceitou Jesus um dia desse, meu irmão. Tem irmão que está mais de 20 anos na tua frente, ainda não pegou a bênção. Aí tu acha que Deus vai furar, vem para te colocar porque tu tem olhos azuis. Deus não trabalha assim não, meu irmão. Se tem uma coisa que Deus faz é trabalhar com justiça. Esse homem estava 38. A água agitava, eu imagino o cego correndo que pum, o cego já saía no mundo, não enxergava mesmo. E ele olhando aqui, ele vendo o tempo passar, 38 anos, irmãos. Não é 38 dias. Não é, você sabe disso. Tem momento que a gente está numa prova, pastor Maio, que a gente tem hora que pede para Deus, Deus me recolhe, eu não quero mais. Tem hora que a gente está parece dia debaixo do zíper pedindo a morte, meu Deus. Mas o texto diz que Jesus, ele sai de lá, entra pela porta estreita. Eu fico imaginando isso, Alex. Se Jesus entrou é porque não tinha movimento ali. Jesus chegou cedo. Às vezes tu está aqui e está atrasado. Jesus já chegou faz hora. Tu que chegou atrasado. Faz hora que Jesus já chegou aqui. Tu que chegou atrasado. Eu vou repetir isso aqui. Aleluia! Eu imagino a multidão de puxos, paralíticos, cegos, Jesus passando. Com licença. Boa tarde. Oi, tudo bom? Multidões de pessoas enfermas precisando do milagre. Mas Jesus passou por elas. E o texto diz que Jesus chegou até a este paralítico. E sabe o que me chamou a atenção também? É que ele estava deitado. Versículo 6, Jesus vendo este deitado. Ele era paraplégico, tetraplégico completamente. Ele se arrastava. Jesus viu ele nesse estado. E Jesus vai chegar perto dele. Jesus se abaixou, irmão. Jesus não falou alto. Porque se Jesus fala alto, o que ia acontecer? Já pensou, Jesus diz assim: ei, fica de pé aí, pega a tua cama e vai embora, tu vai curar. Toda aquela multidão ia ser curada, pastor Mário. Sabe por quê? Porque no nome de Jesus tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele manda,
fraco. Aleluia. Jesus falou no ouvido dele, irmão. Se abaixou. Como eu disse, se ele falar alto, todo mundo ia ficar curado. Mas a cura não era para todo mundo. A cura era para esse homem. Fica tranquilo, deixa pular no tanque, porque o dono do milagre, ele vem ao teu encontro. Glória a Deus. Não te preocupa. Não importa a situação que tu está passando. Tem gente que está pulando no tanque. Deixa pular. Porque quando Jesus chegar, aleluia, ele vai sussurrar no teu ouvido. E ninguém vai ouvir. É tu e ele, é intimidade. Eita Deus. Aleluia. A gente pensa que Deus fala no barulho, né? Tem gente que vai com mais vigília ali, maluco, ali, eu vou para lá, que Deus vai falar lá, né? Todo mundo roda aí. E Deus fala sussurrando no teu ouvido. O maior relacionamento de Deus com o homem é no pé de ouvido, é sussurrando. É aqui, ó, no teu coração. Jesus sussurra no ouvido daquele homem. Aleluia. Eu fico imaginando isso. Jesus se abaixar e ele olhando para o tanque. Jesus, ei, tu quer ficar curado, filho? E ele, em vez de dizer sim ou não, ele inventa argumentos, pastor. Não é assim, a gente? Não é assim, porque se o pastor fosse me visitar, eu não estava nessa situação. Porque se orasse por mim, eu não estava assim. Se eu tivesse tendo oportunidade, eu não ia esfriar na fé. Meu irmão, vai te converter, meu irmão. Quem te chamou foi Jesus. Para de dar desculpa para Deus. Glória. Porque se tu não sabe ou esquecer, tem dois caminhos, céu e inferno, qual que tu quer morar? Para de ser mimimi, para de ser crente menino. Cadê a adoração, o louvor que tu diz que tem, que é agradável a Deus? Acabou. Jesus, toda vez, olha ele dando a desculpa dele. Toda vez, Jesus, que eu penso ou não tento pular na água, aí tem outra pessoa que pula, sabe por quê? Porque eu não tenho homem para me ajudar. A gente está esperando muito do homem. A gente gosta de ouvir palavras, o quê? Elogios. Né? Olha, fulano não cantou muito. Irmã, que inabençoada. Chegou bem aqui, tudinho. Irmão, que oração forte. Meu Deus, que palavra. Cuidado com os elogios, irmãos. Os mesmos que te elogiam são os primeiros a querer te condenar. A te dar uma rasteira. Cuidado. Para de esperar do homem. O homem não tem nada para te dar, não, meu irmão. Verdade. Nós temos vivido isso, sim ou não? Às vezes tu não tem tal coisa, vou ligar para o fulano, ele vai me arrumar. Não tem. Às vezes ele até tem, mas eu não tenho. Né, pastor? Já passou por isso, já, pastor? Vou ligar para minha irmã, o meu pai, o meu tio. Não tem, meu filho, não tem. Olha, eu acabei de comprar tal
do teu patrão, do teu colega de... Não, eu não estou perguntando, eu estou te perguntando se tu quer ficar curado, homem de Deus. Aleluia. Aleluia. É por isso que a gente perde a bênção. Glória a Deus. Porque a gente está esperando de alguém e essa pessoa não nos socorre, e a gente dá a boca para dizer, não era de Deus, não era mesmo. Porque o próprio Deus que quer te dar. Aleluia. Lembra de José? Não revelou o sonho do copeiro e do padeiro? Um voltou e o outro foi enforcado. José falou para o copeiro, lembra-te de mim lá, fala bem de mim para o faraó. Eu sou inocente, não é para mim estar aqui. Olha o copeiro, deixa comigo, José. Não te preocupa, porque o que tu fez comigo, tu virou meu fechamento. Ó, tu é meu brother, José, não esquenta a cabeça. Sabe quantos anos José ficou lá? 3 anos preso. E o copeiro não lembrou, esqueceu. Mas em momento algum José concluiu. Porque Deus falou no coração dele, José, não te preocupa, porque se o copeiro lembrasse, intercedesse por ti, a única vaga que tinha para ti, José, era para padeiro. Mas eu não te quero padeiro, José. Eu mesmo vou tratar com o faraó, vou visitar o faraó, e a vaga que eu tenho para ti, José, é de governador, José. Tu não vai ser padeiro, não. Glória a Tu vai Deus. ser governador. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Glória a Para de se conformar com coisa pequena. Para de ficar chorando por coisas que não têm valor. Deus quer te dar é coisa grande, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Tu quer ficar curado, meu filho? E ele no mimimi. Não estava a dizer sim ou não? E como Jesus não perde viagem, irmão, olha o que ele vai dizer para ele, sussurrando: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia. Eu imagino ele deitado, pastor, e de repente o pé dele começou a ter um fogo de baixo. E eita, que isso? Nunca. O meu pé está pegando fogo. E começou a coçar. E de repente começou a mexer os dedos. E de repente ele, pum, fica de pé e pula. Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu entendo com isso? Que nem sempre o milagre que tu espera vai estar amarrado na tua fé. Porque se for o plano de Deus, ele vai te dar, independente se tu crê ou não. Só para te mostrar que ele é Deus na tua vida. Aleluia. Eu vou repetir. Não interessa, que às vezes a tua fé, ó, está lá embaixo. Mas se ele é Deus na tua vida, ele está dizendo, te acalma. Eu vou mudar a história, eu vou botar as coisas no lugar. Parece que está dando tudo errado, mas não está. É projeto, é propósito meu. O processo é necessário. Aleluia. Aleluia. O processo é necessário, irmão. A gente quer as coisas apressadas do nosso jeito. Verdade. A gente quer encostar Deus na parede e reclamar. Meu irmão, para com isso. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que louvar a Ele em tudo. Poderia ser pior, meu irmão. Quantas pessoas já partiram? Não amanheceram hoje, você amanheceu, você comeu, você bebeu, você está aqui hoje, é motivo de sobra para tu adorar, meu irmão. Glória a Deus. Davi, meu irmão, Glória a esse Deus. queijo de concreto, essa boca de laço, aleluia, é para glorificar, aleluia. Aleluia. É verdade. Aleluia. Ele levanta, pastor. Pega a cama dele, aqui eu vou encerrar. Os fariseus cruzam por ele. Por que tu está trabalhando? Era sábado esse dia. Qualquer movimento, qualquer ato era considerado trabalho e isso infringia a lei. Ele disse, não, esse aqui foi o homem que me curou. Eu estava na beira do tanque, lá você não lembra de mim? 38 anos. Ele disse para mim, toma a tua cama, te levanta e anda. E eu peguei e fiz isso. Quem foi? Não sei. Porque quando Jesus deu a ordem, Jesus, ó, saiu. Sabe por quê? Porque Jesus não gosta de aplausos, que nem o homem gosta. Aleluia. O que ele faz é em secreto, meu irmão. Amém. Mas se eu fizer algo para alguém, eu pego esse celular já. Hashtag
bastava com isso. Eu me vinha falando. Era que tudo quanto era ritmo, bebê, etc. Quando aceitei Jesus, eu disse, eu vou me desfazer disso. Aí eu peguei e fui o homem da conveniência lá do condomínio. Se não serve para mim, como é que eu vou ganhar homem para Jesus se eu estou dando o que não prestava da minha vida dentro do carro? Foi o que eu fiz. Quando eu disse aqui, eu pedi perdão para Jesus. Não serve para ti, não dá, meu irmão. Não compartilha a maldição. Joga fora, queima, destrói, mas não dá, meu irmão. Aleluia. É que nem a história do pastor paralítico, 10 anos ele estava paralítico, sofreu um acidente, ficou paraplégico, da cintura para baixo. Estava na cadeira de roda, dirigindo o culto. E houve um pastor que pregou lá, foi uma bênção, e esse pastor foi embora. 2 anos depois ele descobre que aquele pastor havia ficado curado. Eu disse, não, mas eu nem orei, não foi o senhor, foi um outro obreiro que estava visitando a igreja. Um irmãozinho lá, já de idade, um obreiro que orou por ele, disse para ele, pastor, eu vou orar por você. E ele orou e o pastor se levantou e ficou curado. Não foi você não. Aleluia. E ele ficou tão feliz, aí os membros da igreja, pastor, começaram a se reunir, pastor. Glória a Deus, você está curado. Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa cadeira e levar para uma instituição, para um hospital desse, que tem gente que precisa de cadeira de roda. A gente vai dar para esse pessoal. Não precisa mais do Senhor. Ele disse, ninguém vai dar essa cadeira. Ela vai ficar comigo. Quando eu me levantar na minha cama, a primeira coisa que eu quero olhar é para essa cadeira. Porque foi de lá que Jesus me tirou. E eu quero olhar para ela e reconhecer que se não fosse Jesus, eu não estava de pé. Glória a É Deus. gratidão, meu irmão. É ver Deus ficar triste. São pessoas ingratas. Verdade. Por isso Jesus disse para ele, leva a tua cama. Para que todos vejam o que eu fiz na tua vida. Mas tem gente, aleluia, que está deixando a cama para trás, pastor. Por um tempo carregou a cama, agora quer deixar a cama de lado. E aí está passando por situações complicadas, situações difíceis. Não consegue reconhecer que está sendo ingrato a Deus. E Deus permite turbulência, Deus permite situações complicadas. Deus permite o arrojo financeiro apertar, porta se fecha, porque não é grato, não reconhece de onde Deus tirou e quer ir embora. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Quer ir embora, meu irmão? Pode ir. Filho pródigo foi embora perigíssimo, não. O pai foi atrás. O pai mesmo disse, não vai, meu filho, fica, olha. O pai falou isso? O pai arrumou, deu dinheiro dele, pode ir, meu filho. Porque as mesmas pernas que te levam e as mesmas que vão te trazer de volta. É. Todo filho pródigo só tem fome e leva para ele. Aí depois ele está zanzando lá, irmão. Esse camarada aqui. Jesus olhou para ele e disse assim, ei, tu está bom, né? Veja que tu estás bem, cuidado, para que coisa pior não te suceda. Sabe o que é isso? Provavelmente ele já tinha dado uma pedrada na cama. E Jesus viu ele sem a cama. Tá bom, né, meu filho? Cuidado, para que coisas piores não te aconteçam. Cuidado, não seja ingrato, seja grato a Deus. Verdade. Mateus 16, 43 ao 45 diz, o demônio foi e saiu da tua vida, Jesus te libertou, Jesus limpou a tua casa, limpou o teu coração, a tua vida, a tua mente, o demônio vai procurar outro lugar. Se ele não acha, irmão, vou voltar para onde eu estava. Porque se o Alex der uma brecha, eu entro. Verdade. E se tu der a brecha, irmão, da ingratidão, ele não volta só, irmão. Ele volta com mais 7 demônios. Lá no texto. 7 demônios. É por isso que tem gente que só fumava, agora está cheirando droga. Tem gente que só tinha sua esposa, está traindo, está prostituindo, está fazendo o que não presta. Está desobedecendo a mãe, desobedecendo a liderança da igreja,
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche meus olhos. Maravilhoso Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, muitas das vezes nós queremos ouvir algo que agrade. Mas não é a nossa vontade, muito menos o nosso querer, é a tua. Senhor, nos trata, nos repreende, Pai. Nos exorta, para que nós possamos continuar a nossa caminhada contigo. Para que nós possamos ser dignos de nos assentarmos à tua mesa. Pai, que nós tomamos esse exemplo do paralítico da cidade de Betesda e que nós não venhamos fazer como ele fez, sermos ingratos. Senhor, nos transforma, que nós venhamos verdadeiramente nos voltarmos para Ti. Senhor, fica conosco. Muito obrigado, eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Bate uma palma bem alegre para Jesus. Amém? Palavra abençoada.